E aí, pessoas assistindo isso, tudo bom? Três pessoas pediram, então já é o vídeo mais pedido do canal para eu fazer um tour pela minha estante. Então resolvi fazer, né, para atender esses pedidos e vamos começar logo. Aqui no começo, na prateleira mais alta, nós temos primeiro A Torre Negra, do Stephen King, uma série que eu li ano passado, muito boa, gostei bastante. Depois nós temos aqui a minha saga de fantasia favorita, A Roda do Tempo. São 14 volumes, ela é bem longuinha. Eu gosto de alterar na prateleira capas duras e box com capa mole, ou seja, se aqui nós temos o box da Torre Negra e aqui nós temos 14 volumes em capa mole, né, capa cartão, sei lá, capa comum da Roda do Tempo, eu coloquei então depois um capa dura da Fundação, do Isaac Asimov, de ficção científica, né. Depois nós temos aqui uma coleção do Tolkien, né? Senhor dos Anéis, Silmarillion, Hobbit, Os Filhos de Húrin, Contos Inacabados, Tolkien na edição antiga da Martins Fontes. Eu vou mudar essa parte aqui eventualmente, mas por enquanto eles estão aqui. E depois deles nós temos aqui o livro Malazano dos Caídos, as edições americanas, né? Malazan Book of the Fallen, que são 10 livros e só dois foram traduzidos para o português. Então eu comprei as edições americanas, né? Nós temos do primeiro até o 10º em inglês. Depois do livro Malazano nós temos a edição em capa dura e ilustrada de Terra-Mar, né? Earth Sea, da Ursula Le Guin, maravilhosa. De novo, só dois foram traduzidos para português. São 5 Terra-Mar, eu acho, se eu não me engano. E nessa edição capa dura em inglês tem todas as 5 histórias de Terra-Mar, além de ser capa dura e ilustrada, né? Uma edição maravilhosa. Feliz com essa compra aqui. Depois tem A Little Hatred, do Joe Abercrombie, a nova série dele no universo da Primeira Lei. Só saiu o primeiro por enquanto, mas esse ano sai o segundo e ano que vem sai o terceiro. O segundo já tá pronto, né? E o terceiro tá sendo editado já foi escrito. Então, uma trilogia que finaliza em breve. Eu já comprei o primeiro, mas eu ainda não li. Eu vou esperar sair a trilogia para poder ler os três de uma vez. Aí então nós temos Duna, do Frank Herbert. 4 livros foram publicados em português até agora. O quinto sai em abril desse ano, se eu não me engano, pela Aleph. As edições estão maravilhosas, ilustração fantástica de capa, capa dura, muito boa mesmo essas edições. Gostei bastante. E depois nós temos 3 livros do Ciclo de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. O mais famoso delas são As Brumas de Avalon, que tinham sido dividido no Brasil em 4 livros antes, pela edição da Imago em 2008, que eu também tinha, mas quando saiu essa edição nova, capa dura, nova tradução, eu comprei também. E estão publicando o resto do Ciclo de Avalon, né? Vale a pena. Na prateleira inferior nós temos As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, uma trilogia, e depois dele também 2 livros das Crônicas Saxônicas, que eu não li ainda, né? Eu costumo ler tudo de uma vez, se eu só tenho 2, eu não li ainda. Depois, Game of Thrones, não pode faltar numa coleção de fantasia, né? Por mais que a gente não saiba se vai ter um final ou não, depois da decepção da série com o final que teve, se vai ser aí o 6º livro, se o 7º vai sair, a gente não tem a menor ideia, mas ainda assim vale a pena ser lida pelo que a gente já tem até agora, né? Por mais que tenha toda essa decepção com a série e com a espera, ainda vale a pena. E aí nós temos Cavaleiro dos Sete Reinos, né, ilustrado, e o livro normal, o do primeiro ao quinto das Crônicas de Gelo e Fogo, Fogo e Sangue, A Guerra dos Tronos ilustrado. Beleza? Depois uma série maravilhosa, uma trilogia do Philip Pullman, que tá virando série de televisão agora também, e que já tinha um filme, A Bússola de Ouro, né? Que o nome da série no Brasil ficou Fronteiras do Universo, né? Que se chama em inglês His Dark Materials. E são os 3 livros, A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. Maravilhosos, sensacionais, eu já li 2 vezes. Eventualmente vou ler uma terceira porque são muito bons. Como eu falei da questão de alternar entre capa dura, capa mole e capa dura, aqui eu separei os livros do Mark Lawrence, né? Como só tem 2 publicados no Brasil até agora, da Guerra da Rainha Vermelha, o primeiro tá aqui, o segundo tá aqui, e no meio deles nós temos A Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rufus, e também o conto, né, A Música do Silêncio, que se passa no mesmo universo. Muito bons, outro que a gente está esperando a continuação desde 2011. Vamos ver quando que vai sair. Depois nós temos os 3 primeiros livros da Lenda de Drizzt, né? A primeira trilogia, a trilogia do Elfo Negro. Muito bons, muito legal, gostei bastante de ter lido no passado. E depois é uma edição, essa parte de ferro aqui atrapalha um pouco a ver,
mas a edição conjunta dos 3 livros do Prince of Thorns, King of Thorns e Emperor of Thorns, do Mark Lawrence também. E aqui desse lado nós temos a trilogia dos espinhos, então. Prince of Thorns, King of Thorns e Emperor of Thorns, variando entre eles capas moles. Entre Prince e King, a gente tem a trilogia do Mar Despedaçado, do Joe Abercrombie, uma série mais infanto-juvenil, mas que também é bem legal. O primeiro e o segundo são bem legais, o terceiro eu me decepcionei bastante. E entre o King e o Emperor of Thorns, a gente tem os 3 livros dos Nobres Vigaristas, do Scott Lynch. O autor planeja que sejam 7, mas a gente só tem 3 por enquanto, e tem os 3 em português, pelo menos, né? Muito bons também, são muito legais. Depois do Emperor of Thorns, a gente tem a primeira lei do Joe Abercrombie, muito sensacional, muito boa mesmo, uma das melhores séries que eu li ano passado, muito, muito boa. O Poder da Espada, Antes da Forca e o Duelo dos Reis, os 3 livros que compõem a trilogia da Primeira Lei. Depois nós temos um pouco de Star Wars, né? Eu li a trilogia do Thorn, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, que pra mim é o melhor vilão de Star Wars. E o autor da trilogia, o Timothy Zahn, também lançou um livro focado nele, né? Então nós temos Thorn, Herdeiro do Império, Ascensão da Força Sombria e O Último Comando. Muito bons, muito legais mesmo. E aí, no resto dessa prateleira inteira, nós temos o Cosmere, do Brandon Sanderson, que se passa em vários planetas diferentes e são várias séries de livros diferentes. Nós temos primeiro Elantris, depois a Primeira Era de Mistborn, 3 livros, O Império Final, O Poço da Ascensão e O Herói das Eras, depois o box da Segunda Era, Primeira Era e Meia talvez, o Wax and Wayne, eu chamo só de Wax and Wayne, essa série, que para mim se passa entre a Primeira e a Segunda Era de Mistborn. O Sanderson planeja que sejam 4 livros, tem 3 publicados. Eu acrescentei no box aqui também para preencher o espaço Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis. Bem legal. Depois disso a gente tem The Stormlight Archives, Way of Kings, Words of Radiance e Oathbringer. E por último nessa prateleira, The Arcanum Unbounded, que é uma coletânea de várias histórias que se passam no Cosmere, em planetas diferentes. Muito interessante. Mas para quem quer completar o conhecimento do Cosmere que tem. Muita coisa interessante aqui. E nessa última prateleira de baixo aqui, nós temos primeiro Lightbringer, do Brent Weeks, que são 5 livros, uma pentalogia. Os 5 já foi completa, né, a série, os 5 já foram publicados em inglês, mas nenhum foi publicado em português ainda. Arqueiro, se eu não me engano, publicou 2 livros do Anjos da Noite, eu acho que é outra série do Brent Weeks, de menos sucesso nos Estados Unidos, né? Mas nenhuma editora mostrou interesse em Lightbringer, até onde eu sei, no Brasil. Depois deles nós temos A Lenda de Drizzt, as edições de 25 anos de aniversário. O primeiro, segundo, terceiro e quarto. Essas edições são de 25 anos de aniversário, né, da série. E cada um desses livros tem 3 livros da série dentro deles, ou seja, esse daqui contém os 3 primeiros livros da Lenda de Drizzt. Nesse daqui tem a mesma coisa que esses 3 aqui em português. Então esses 4 são do primeiro ao 12º livro da Lenda de Drizzt. Depois a gente tem aqui um box da Ursula Le Guin, do ciclo Heinisch, eu acho, que se pronuncia. Que são as histórias dela de ficção científica que se passam no mesmo universo também. Parecido com o Cosmere do Sanderson, só que com menos easter egg e menos crossover. Mas mesmo assim que se passam no mesmo universo de ficção científica em vários planetas diferentes. Bem interessante, a gente tem 2 dessas histórias publicadas no Brasil, A Mão Esquerda da Escuridão e Os Despossuídos. Os 2 foram publicados pela Aleph e são muito bons. E nesse box aqui em inglês nós temos todas as histórias do Círculo Heinisch. Depois a gente tem aqui La Belle Selvagem, do Philip Pullman, continuação e prelúdio ao mesmo tempo da trilogia Fronteiras do Universo, né, da Bússola de Ouro e tal. Ele planeja que esse livro aqui faça parte de uma nova trilogia, né? E o segundo já foi publicado em inglês e está para ser publicado em português. Se eu não me engano, sai dia 30 de março, agora, esse mês, né? Daqui 15 dias mais ou menos sai a continuação do La Bella Selvagem. E aí a gente tem aqui as 4 edições que eu falei das Brumas de Avalon antigas, de 2008, publicadas pela Imago. Depois os outros que eu também falei da Ursula Le Guin, O Feiticeiro de Terra-Mar e As Tumbas de Atuan, que fazem parte do ciclo Terra-Mar, os 2 que foram publicados em português.
os 2 livros em português das Crônicas de Shannara, A Espada de Shannara e As Pedras Élficas de Shannara. Legais, uma pena que pararam a publicação também, né? Eles eram publicados pela Saída de Emergência, que foi comprada, se eu não me engano, pela Arqueiro, e a Arqueiro não manifestou interesse em continuar a publicação, até onde eu sei. Aí a gente tem aqui outro em português que também não foi completada a publicação, o segundo livro do livro Malazano dos Caídos, Os Portais da Casa dos Mortos. Foi publicado pela Arqueiro. Eu tenho o primeiro e o segundo em português, né, também, mas o primeiro tá no meu quarto. Aí a gente tem aqui New Spring, Prelúdio da Roda do Tempo, na edição de bolso. Eu Sou a Lenda, O Garfo, a Bruxa e o Dragão, continuação de Eragon, né? 3 contos no universo de Eragon, publicados pelo Christopher Pauline. E o terceiro livro do Ciclo das Trevas, outra coleção que foi parada no Brasil, né? São 5 também, nós temos publicado só até o terceiro aqui no Brasil. E a Darkside não tem previsão de quando vai sair o próximo, né? Uma pena, porque é uma coleção bem legal também. Nós temos aqui mais coisas voltadas pro Tolkien, né? Começando com um livro de verde que não dá pra ver direito aqui, que é uma biografia do Tolkien publicada pela HarperCollins. Depois a gente tem um em vermelho aqui, que é O Dom da Amizade, sobre a amizade do Tolkien com C.S. Lewis. 2 livros de idioma do Tolkien, um curso de Quenya e um curso de Sindarin, que são os 2 idiomas élficos no Senhor dos Anéis e no Silmarillion, né? Quenya é falado mais pelos elfos que foram para Valinor e Sindarin é falado pelos que ficaram em Beleriand, depois na Terra-média, né? Que o Quenya foi banido na Terra-média em algum momento que eu não lembro exatamente. E aí nós temos as edições novas do Tolkien que estão sendo publicadas pela HarperCollins, né? O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Os Filhos de Húrin, Beren e Lúthien, A Queda de Gondolin, ou seja, esses 3 são os grandes contos da Primeira Era, né? Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin, fantásticos, fantásticos mesmo. Uma pena que o Tolkien não tenha conseguido terminar uma versão definitiva dessas histórias, porque são fenomenais. O Silmarillion, incrivelmente maravilhoso. Depois dele a gente tem Witcher, que tá bem popular no momento, né, devido à série do Netflix. 8 livros, do 1 ao 7, e O Tempo de Tempestade, que é um prelúdio. Aqui em cima, aliás, nós temos o Warbreaker, que também é do Cosmere, mas está numa edição diferente de tamanho. Essa edição é inglesa e ela é um pouco menor de tamanho do que aquelas ali em cima. Então, por isso que eu deixei aqui embaixo, que esses livros, aliás, também, se você perceber, deixa eu pegar esse Mistborn aqui. Eles são um pouco menor de tamanho. Tá vendo? Então, essa prateleira de baixo aqui praticamente são livros menores de tamanho também, edição diferente de tamanho. Mas beleza, depois de Witcher a gente tem A Princesa Prometida. Um dos livros mais divertidos que eu já li, sério mesmo, eu recomendo muito. Essa edição tá fantástica, de bem editada, bem diagramada, tradução, tudo. E é uma história divertidíssima o livro. Eu me diverti, eu ri alto lendo ele em vários momentos. É muito boa. E aí a gente tem então Terra Partida, da N.K. Jemisin, esses 3 livros aqui. Aqui em cima nós temos os 3 livros da trilogia cósmica do C.S. Lewis, na edição antiga, da Martins Fontes. Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Aí 3 livrinhos da Úrsula aqui, A Curva do Sonho, e como eu falei, Os Despossuídos e A Mão Esquerda da Escuridão. Depois deles, 4 do Arthur C. Clarke, né, um dos principais nomes na ficção científica. As Fontes do Paraíso, O Fim da Infância, Poeira Lunar e Encontro com Rama. E aí aqui no final nós temos de novo a trilogia cósmica do C.S. Lewis, as edições novas em capa dura da Thomas Nelson. E aqui o box do C.S. Lewis, Os 4 Amores, Abolição do Homem, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Cristianismo Puro e Simples, da Martins Fontes também, que estavam aqui em cima. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da minha estante. Ela com certeza vai mudar ao longo do tempo, dos vídeos, tudo. Mas vocês puderam conhecer hoje muito do meu gosto de literatura, tudo o que está nela hoje, né? E conhecendo o que está nela hoje, vocês também conhecem coisas que vão estar, né? Porque, por exemplo, Ursula Le Guin, tá faltando um box dela com as histórias mais curtas também, que eu planejo comprar em breve. Vou mudar as coisas com o tempo, mas a essência de fantasia numa proporção maior que ficção científica, por exemplo, vai continuar. A Roda do Tempo vai continuar ali em cima, na prateleira principal, pra mim, né? A mais de cima de todas. Vou acrescentar um espaço pra Roda do Tempo em português também.
Tem muita coisa para mexer, mas eu acho que foi bem divertido apresentar para vocês hoje a minha estante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.